No âmbito do ajuste fiscal que vem sendo implementado pelo governo federal, foi editado agora no início de abril deste ano o decreto 8426, que trouxe ou reinstituiu a incidência do PIS e COFINS sobre as receitas financeiras. Apenas a título de recapitulação, PIS e COFINS sobre receitas financeiras foi instituído pela Lei 10.865 e logo em seguida, por meio de um decreto, essa alíquota foi baixada a zero, tal como autorizado pelo próprio decreto. Assim como nos termos desse novo decreto, foi elevado de 0 para 4,65 as alíquotas de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras das empresas que apuram o PIS e COFINS sobre o regime não cumulativo. Inicialmente, há um grande debate, uma grande discussão se existe inconstitucionalidade nessa elevação de alíquota, tendo em vista que isso veio por decreto. É uma discussão bastante interessante porque, como dito, essa alíquota de 9,25 veio pela própria lei instituidora do tributo sobre as receitas financeiras e essa mesma lei autorizou o governo federal, por meio de decreto, baixar essa alíquota até zero e foi o que foi feito em seguida. Então, é uma discussão doutrinária e até bastante grande a respeito disso, e que cabe às empresas avaliar se poderia ou se seria interessante para eles implementar essa ou levar adiante o questionamento judicial dessa exigência que, apenas rememorando, passa a valer a partir de 1º de julho de 2015. Fora essa questão da constitucionalidade dessa elevação de alíquota, outros pontos sobre essa mesma matéria têm chamado a atenção das empresas. Um primeiro aspecto é o que se deve considerar por receita financeira para fins de incidência de PIS e COFINS. Em princípio, evidentemente, se pensa sempre em situações de ganhos com aplicações financeiras, é lógico que há essa incidência, mas também aqui existem uma série de outras operações que comumente são realizadas pelas empresas e que, a partir de então, passarão a estar sujeitas a PIS e COFINS. Um exemplo, receitas decorrentes de mútuo entre empresas. A receita ali estipulada, ou o ganho ali estipulado por meio de juros, passa a sofrer a incidência de PIS e COFINS. Outro ponto que também gera muita discussão é a respeito do reembolso de despesas. Sabemos que existe, dependendo do tipo de operação realizada pela empresa, o reembolso de despesa poderia ser uma receita não tributável por PIS e COFINS, ainda que esse não seja o entendimento dos tribunais administrativos, mas de qualquer forma é uma situação que também tem chamado a atenção. Um outro aspecto sobre esse mesmo tema é se o recolhimento de PIS e COFINS sobre uma determinada receita financeira deve se dar sob o regime de competência ou de caixa. Nos casos, as empresas, como é sabido, todas as empresas, em regra, se sujeitam ao regime de competência, ou seja, o imposto é devido a partir do momento em que a operação é contabilizada, ao invés de que o momento em que a operação é efetivamente realizada e a receita efetivamente oferida, mas de qualquer forma para as empresas prevalece sempre o princípio do regime da competência. Entretanto, tem algumas situações específicas em que o contribuinte, a empresa, pode adotar um regime de caixa. Por exemplo, nos casos de variação cambial, também um outro tipo de receita que estará sujeita a PIS e COFINS a partir de julho de 2015. Nesses casos, como a gente sabe, existe a empresa pode optar a partir de 1º de janeiro se ela fará o reconhecimento de eventual receita mês a mês ou apenas ao final da operação, no momento da liquidação daquela operação. Então, esse é um caso de exceção, que poderia ficar sujeita ao regime de caixa, além também da própria operação de hedge, em que você tem a possibilidade de adotar ou de apurar a PIS e COFINS apenas no momento da liquidação daquela operação. Então esses são temas bastante atuais
e até complexos e muitas vezes controversos, que têm exigido uma discussão e um debate interno nas empresas muito grande, com o seu departamento fiscal, contábil, financeiro, no intuito de definir as melhores opções que deverá tomar, e mesmo algumas dúvidas surgem, porque se a empresa, com relação à variação cambial, por exemplo, se ela tomou essa decisão em janeiro, de que se submeteria suas receitas ao regime de competência, assim o fez sabendo que, pelo menos para fins de PIS e COFINS, essas receitas não seriam tributadas. Ocorre que agora, em abril, vem essa mudança na legislação e, com isso, o PIS e COFINS passa a incidir e aquela decisão tomada poderá afetar essa decisão tomada anteriormente, e com isso surgem aí algumas dúvidas e, eventualmente, até esperamos algumas oportunidades ou pelo menos uma flexibilização dessa regra no sentido de opção, especificamente no tocante à variação cambial, uma flexibilização para que o regime possa ser adequado a partir da entrada em vigor desse decreto e consequentemente, dessa elevação de PIS e COFINS sobre receitas financeiras.